Bom, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá, para falar um pouquinho da atividade da semana. Então, vai ser um formulário, tá, sobre funções, a parte inicial do conteúdo. Então, primeira coisa, gente, quando entrar no formulário, vocês têm que ler essa parte inicial que eu coloco aqui, porque ela vai dar instruções sobre a atividade, tá? Ela vai estar falando mais coisas sobre a atividade. Se vocês não leem, vocês acabam fazendo alguma coisa errada, enfim. Então, sempre leiam essa parte aí, tá? A atividade, ela vale 1 ponto para todos que entregarem, ou seja, mesmo que você não responda tudo, que você não consiga responder tudo, ou que você errou alguma questão, enfim, se você me entregar, você vai ter aquele 1 ponto. Só que assim, se eu ver lá que você deixou mais da metade em branco, como é que eu vou te dar esse 1 ponto, né? Você veja lá que você errou tudo e, enfim, você errou tudo. Então quer dizer que você não teve o trabalho de você tentar acertar aquela questão, porque não tem como você errar tudo, assim. Então, eu peço que vocês tentem fazer, mas aí se surgir dúvida, se você realmente não está conseguindo fazer aquela, então você vem me perguntar, né? Mas aí se você não conseguiu mesmo assim, tudo bem deixar em branco ou não fazer, tá? Só não vai deixar tudo e não fazer tudo de qualquer jeito, tá? Então tenha uma coerência, por favor. A própria atividade, ela já tem um resumo da matéria. Então, eu não fiz videoaula sobre o conteúdo, tá? Na própria atividade vão ter exemplos e você vai tentar fazer conforme aquele exemplo. No livro tá no capítulo 3, nessas páginas aí, tá? E essa semana a gente não tem a pergunta, então vocês utilizem as 2 aulas para responder, tá certo? Sempre, gente, por favor, coloca o nome de vocês, tá? Porque, como eu já falei, no formulário só aparece para mim o e-mail de vocês. Então, acaba que fica um pouquinho ruim na hora de colocar a nota. Então, por favor, sempre coloca o nome de vocês aí, tá certo? Completo de preferência. Então, na primeira parte, gente, eu dou aqui um exemplo sobre como que a gente pode achar uma relação entre 2 variáveis, tá? Então, vocês olhem esse exemplo, tá? E aí vocês vão tentar resolver os próximos. Aqui é um exemplo 1, que eu pergunto quem é a variável independente e quem é a variável dependente, tá? Vocês olhem no exemplo acima que vai estar explicando. E aqui eu pergunto a relação entre o perímetro e o lado do quadrado, né? Então, novamente, vocês vão olhar e vão marcar qual que é a certa aqui. Na segunda, eu dou uma situação, né? Um tanque com 2.700 litros de água deve ser esvaziado. Para essa tarefa será utilizada uma bomba que capta 7,5 litros de água por minuto desse tanque. Então, o tanque está sendo constantemente esvaziado, né? Por essa bomba. E aí eu pergunto qual que é a relação, a expressão que relaciona o volume de água nesse tanque com o tempo em minutos, tá? Então, vocês vão ter que não tem que fazer continha, não tem, é só realmente você entender a situação e interpretar ela por meio da expressão. Vocês vão e me marcam. O tanque será esvaziado em quantas horas? Então, bom, com a relação que vocês encontraram acima, vocês vão fazer uma continha, que é saber em quanto tempo o tanque vai ser esvaziado. Para o tanque ser esvaziado, o volume tem que ser igual a quanto? O volume tem que ser igual a 0. Então, vocês vão achar o tempo no qual o volume é igual a 0, tá certo? Então, é basicamente isso. Fui para a próxima. Agora aqui a noção de função como relação entre conjuntos, tá? Então aqui eu vou dar a definição do que é uma função, vocês leem direitinho. E aqui eu vou dar exemplos de conjuntos, né, de relação entre conjuntos, em que em um caso é função e em outros casos não é função, tá certo? Então, novamente, vocês olhem, vocês leem direitinho qual que é a definição, quando que é função e quando que não é. Aqui eu dou mais exemplos, tá certo? E aí depois disso vocês me respondem uma pergunta aqui. Eu dou 2 conjuntos, que é o conjunto A igual a formado pelos elementos 3, 4 e 5, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4. E aí eu peço para vocês marcarem qual desses 4 diagramas que eu coloquei aqui representam funções. Então, por exemplo, na letra A, será que esses 2 diagramas aqui estão representando uma função? Então, você tem que ver qual que é a definição que eu coloquei lá, e se estiver representando uma função, você vai e marca. Se não tiver, você não marca. É para marcar apenas o que representa função, tá certo? Fez essa questão, vamos para a próxima. Agora, essa parte aqui é uma parte que tem mais conta. Então, assim, aqui eu dou um exemplo, tá? Como que você pode responder uma continha, né, das próximas perguntas. E eu dou um exemplo 1, que eu dou essa função, f de x igual a x ao quadrado mais 1. E eu pergunto, qual o valor de f de 0? Então, eu quero saber o quê? Qual o valor da função quando x for igual a 0?
Então, é só você ir na função e colocar x igual a zero. E aí você vai fazer a conta. Nesse caso aqui, por exemplo, 0 ao quadrado a gente sabe que é 0. 0 mais 1, 1. Então, a resposta aqui seria 1. Então, é isso que você tem que fazer. Na letra B, eu pergunto qual o valor de x para que a função seja igual a 10. Então, aqui a gente vai fazer o contrário, tá? Eu quero achar o x e não o f de x. E aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Só que eu tenho um probleminha que eu tenho que interpretar, certo? No Brasil, o número n do sapato varia de acordo com o tamanho ou comprimento do pé, em centímetros, segundo a função n de x igual a 5x mais 28 dividido por 4. Aí eu pergunto, se o pé de uma pessoa mede 24 centímetros, qual que é o número do seu sapato? Então, onde tem x, você coloca o 24 e faz a conta. E na letra B, eu pergunto, se Maria calça sapatos de número 35, então qual o comprimento do seu pé? Então, aqui é o contrário. Eu dou o número do sapato, que é 35, e aí você tem que me calcular o x, que é o comprimento do pé. Tá certo? Terminou, enviou, pronto. Você já vai ter o seu um ponto lá. Novamente, se eu ver que tá coerente, se eu ver que você tentou fazer, né? Então, a atividade é basicamente isso, tá, gente? Fez, enviou, tá valendo um pontinho lá. Não vou descontar ponto se tiver algum errado, se deixou algum em branco, enfim. Mas eu não vou dar o ponto completo se eu ver que a pessoa nem tentou ou respondeu qualquer resposta no formulário, tá certo? Fez, enviou, gente. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá certo? E é isso, gente. Boa atividade.